Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do programa Resenha com Egressos, do PPGD UXAL. Hoje estou aqui com meus colegas de mestrado, Érica e Lahiri, e hoje vamos bater um papo sobre o trabalho de mestrado de Érica, denominado Mulher e Política, o Direito Fundamental à Igualdade e a Efetividade da Representação Feminina na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, entre os anos de 1988 a 2020. Então, Eriquinha, antes da gente entrar na discussão sobre o seu trabalho, eu queria saber de você o que foi que te levou a fazer mestrado e como foi essa experiência. Será que você poderia compartilhar isso um pouquinho com a gente? Primeiramente, bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, Lahiri, bom dia, Luísa. Antes de mais nada, muito obrigada também, né, a vocês, tanto pelo convite, quanto pelo convite também do próprio PPGD da UXAL, pela oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre isso. É sempre uma alegria muito grande falar sobre pesquisa e falar de pesquisa com pesquisadores, que, coincidência ou não, e por muita sorte, foram meus colegas do mestrado. E, assim, eu vou contar um pouco da trajetória para a gente se encaixar não só no tema em si, como também pelas escolhas pessoais. Todo mundo que entra na faculdade, quando entra na faculdade, principalmente na faculdade de Direito, o faz por duas razões. Ou para ser advogado, ou para ser concursado. E eu acho que todo mundo, em algum momento, passou por esses questionamentos pessoais sobre quais escolhas faria e quais escolhas não faria. E desde o início da minha faculdade, eu já estava me sentindo um pouco peixe fora d'água, porque eu não queria nenhuma coisa nem outra, e eu queria trabalhar com política. Então a gente já começa a ver um problema no início da graduação. E durante toda a minha graduação, eu sempre me interessei muito, não só pela matéria política, mas também sempre gostei muito de sala de aula. Mas eu não participava dos grupos de pesquisa e eu acabava sempre ficando dentro do diretório acadêmico, dos grupos que realizavam os eventos. E, por coincidência, quando eu comecei a elaborar minha monografia, e eu acho também que vocês devem ter passado um pouco por isso, eu comecei a me questionar muito o que eu poderia falar sobre política no cenário que o Brasil se encontrava. Eu me formei no início de 2016 e, coincidência ou não, foi logo no período em que nós estávamos debatendo a Operação Lava Jato, a crise democrática que a gente já estava se instaurando por conta das manifestações de 2013, além disso, por conta do debate sobre a fidelidade partidária. E assim que eu escrevi meu trabalho na monografia, e no dia da minha defesa, por uma coincidência e até por sorte também, os 3 professores da banca estavam participando junto com o meu orientador. Então, na verdade, oficialmente foram 3 professores, mas no final das contas, oficiosamente foram 4, que foi o professor Giovanni Peixoto, o professor Cláudio André, o professor Jaime Barreiros e um terceiro professor que eu não me lembro aqui o nome agora. E por conta dos comentários que eles fizeram sobre o meu trabalho, você não pode parar de escrever, nunca. E essa vontade de escrever sobre o tema me despertou esse interesse de entrar na academia, não só porque participar da academia é muito importante, mas principalmente para aqueles comunicadores. Quando você é comunicador, é fundamental que você tenha fontes, que você tenha gabarito para falar sobre o tema, não só sobre a perspectiva do título, mas sobre a perspectiva do conhecimento científico para opinar sobre um tema. E nós, advogados e pesquisadores e acadêmicos, sofremos muito disso, porque vemos muitas pessoas se apropriando sobre assuntos dos quais nunca se debruçaram sobre. E aí eu encontrei nesse cenário uma oportunidade perfeita para poder falar sobre política, falar sobre direito e falar sobre democracia. Somando a isso, principalmente no período da escolha do mestrado, eu tinha 2 opções, basicamente, porque eu não sairia do estado da Bahia, porque eu gostava muito daqui, já trabalhava aqui, então já estava assentada, e além disso, eu tinha a opção de escolher o mestrado da UFBA ou o mestrado da UXAL. Só que o que aconteceu? As linhas de pesquisa que se apresentavam na UFBA na matéria de direito eleitoral não me interessavam muito. E foi quando eu vi uma oportunidade de, como o curso de mestrado da UXAL, de pós-graduação estrito sensu abriu, eu vi uma oportunidade de falar também sobre direitos fundamentais, falar sobre alteridade e não deixar de falar sobre direitos políticos e sobre política. Então eu achei que foi uma oportunidade excelente. Achei que não só o cronograma acadêmico estava muito bom, como principalmente o corpo docente me agradou muito. Inclusive, por isso eu escolhi o meu orientador, Douglas, a quem eu sou muito grata, não só pelos elogios, mas principalmente pelas broncas.
e foi o que me fez escolher o tema, o grupo, o programa, e, enfim, me fez escrever sobre isso. Olá, Érica. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse episódio com um tema tão interessante e tão atual, né? Que é mulheres na política. E aí, Érica, eu faço a seguinte pergunta, que eu acho que todo mundo faz, assim, que se interessa por esse tema. Quais seriam as dificuldades maiores para uma maior participação das mulheres na política? E também, quando elas participam, qual é a maior dificuldade que você viu dentro do seu estudo para que elas terminem os mandatos delas? O que é que tanto que a gente vê a dificuldade tanto antes do processo quanto depois do processo, na hora da manutenção do seu mandato? O que é que você acha? O que é que você descobriu isso no seu trabalho? Antes de mais nada, bom dia, Lahiri, tudo bom? Bem, nós temos aqui problemas de duas ordens. O primeiro, né, que é sobre o início do debate, né, sobre a inserção da mulher no espaço público, que é o espaço político. E o segundo problema é o exercício dos mandatos. O primeiro problema, e que talvez seja o mais grave de todos, e que logicamente acaba sendo o mais grave de todos, é sobre qual é a posição em que a mulher é colocada dentro de uma sociedade desenvolvida, uma sociedade evoluída. Se você parar para poder pensar na história, todas as concepções e os conceitos institucionais e os conceitos propedêuticos sobre a conformação de um Estado, inicialmente eles não conglomeravam a noção do gênero da mulher. Então, quando você para pensar no aspecto da cidadania, quando você para pensar na ideia de representação política, quando você para pensar sobre os elementos que constituem o Estado, você via que os filósofos, os pensadores e os teóricos não inseriam o gênero feminino nesse espaço. Então, a partir do momento que desde a própria concepção você não insere as mulheres nesse espaço, você sequer pode falar da participação dela neles. Há uma dicotomia, uma diferenciação, principalmente pelas contratualistas feministas, e você tem diversas autoras falando sobre isso, como a Carol Pateman, a Nancy Fraser, a própria Angela Davis, que também já questionava muito sobre uma perspectiva também do racismo, em que nas teorias contratualistas, nas teorias introdutórias sobre essa composição de Estado, as mulheres ou elas compunham os objetos contratuais, então elas não eram sujeitos dos contratos. Então, toda a ideia de contrato social, de doar um pouco de nossa liberdade para compor uma sociedade, não incluía as mulheres. A ideia de cidadão não incluía o gênero feminino. E as mulheres, historicamente, sempre participaram dos espaços privados, sejam em sociedades mais ou menos desenvolvidas. Então, a partir do momento que você nega à mulher a inserção desse espaço público, a partir do momento que as concepções estruturantes da noção de Estado, e a partir do momento que a própria sociedade, culturalmente falando, não aceitava a mulher nesse espaço público, você já tem uma dificuldade muito maior de inseri-las nesse espaço de representação, e naturalmente você não consegue enxergar ela como uma potencial ou possível representante política. Então, nós temos um primeiro problema de inserção da mulher nesse espaço público, que é um debate que, inclusive, precede o próprio exercício da política, e o segundo debate é sobre o exercício dos mandatos, porque a partir do momento que você questiona a legitimidade para aquela representante política exercer a sua atribuição, você vai questionar naturalmente o que ela está fazendo enquanto representante política. Então, esses dois problemas são problemas estruturantes, são problemas que sedimentam na base o que impede a mulher de inserir, e uma vez que a mulher consegue se inserir nesse espaço público e político, você vê um problema que o exercício das suas atividades é reiteradas vezes questionado. Então, vocês conseguem ver que é um problema de fora para dentro, e dentro acaba sendo muito mais dificultoso sobre o aspecto prático do que seria para um representante político homem. Eu acho que essas duas premissas são muito importantes e naturalmente isso vai desembocar nas dificuldades do exercício do mandato, que são as dificuldades relacionadas ao custeio de uma campanha feminina, que são os problemas relacionados ao reconhecimento da voz feminina sobre os problemas de gênero. Um exemplo, vocês recentemente devem estar ouvindo bastante sobre o debate envolvendo a pobreza menstrual, que é um debate sério, um debate importante, que um homem sob a perspectiva exclusivamente do gênero, e não culpando ele exclusivamente, não pensaria nisso. Um homem não menstrua, mas uma mulher menstrua.
E um absorvente custa dinheiro. E some todo esse problema de demandas femininas que não são reconhecidas inicialmente pelos homens a um problema pandêmico, onde as coisas estão mais caras, onde as coisas estão mais difíceis de ter acesso, você começa a ver que as mulheres estão tendo dificuldade de acesso de coisas básicas. É basicamente isso. Pronto. Muito bom, Érica. Como eu falei, é um tema que é rico e importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no país, de aumento na inserção e no acesso a direitos das mulheres mesmo, da própria participação delas na política e também na política voltada para elas também, né? Pronto, passo a bola para a Lu, minha colega e parceira de hoje. Então, Eriquinha, já pegando aqui o gancho do questionamento de Lahiri, você poderia falar sobre as propostas que você apresenta no seu estudo para modificar esse cenário de subrepresentação feminina nos órgãos públicos? Sim, claro. Eu, tentando ser sucinta, eu apresentei 2 propostas no meu trabalho, e que eu acho que são propostas fundamentais. Por quê? E eu acho importante explicar aqui os motivos. Vocês devem ter lido o meu título, né? O problema da efetividade do direito à igualdade e a subrepresentação feminina. E observem que o marco numérico da subrepresentação feminina é apenas a ponta do iceberg de um problema estrutural, social e cultural. Então, quando você vê poucas mulheres no espaço de representação, você não pode, você para refletir e você começa a concluir, com base nas pesquisas também, com muita pesquisa, que você não pode apenas ter mais mulheres no espaço público, você tem que ter um exercício de atividade da representação feminina de qualidade. Não adianta você ter muitas mulheres que não estivessem fazendo nada, não estivessem buscando uma demanda. E o que é que eu apresentei enquanto proposta? A primeira proposta que eu apresentei, e que inclusive agora foi aprovada no Senado, e que é um debate que vinha sendo de alguma forma trazido pelos deputados, era de que durante o processo de campanha eleitoral, o pleito, ele computasse os votos para os grupos minoritários, como mulheres e negros e grupos LGBT, por exemplo, fossem computados em dobro. Há uma conversão numericamente falando de votos de um valor, acho que é um valor de 0,34 centavos, para cada voto que é destinado a um candidato, e que esse cômputo fosse feito em dobro para representantes mulheres. Por quê? Porque a partir do momento que você estimula os partidos políticos que são custeados pela União, tanto o partido político quanto a estrutura de nossa representação eleitoral, ela é custeada pelo dinheiro público, você começa a ver que ao invés de você simplesmente impor normativamente que tenham mais candidaturas femininas, estimular os partidos a elegerem e apostarem em candidaturas de mulheres. Então, a minha primeira proposta foi sobre esse cômputo em dobro para as representantes mulheres que fossem eleitas, o que eu acho extremamente interessante, porque cria-se um estímulo interno dentro da atividade partidária, que faz com que se aposte mais, não só durante a campanha, mas todo o exercício de mandato de mulheres. E a minha segunda proposta, que é uma proposta já durante o exercício de mandato, seria a emenda igualitária. O que seria essa emenda igualitária? Na distribuição de parcelas de verba pública para as destinações que são dadas pelos deputados, vocês já devem ter ouvido falar das emendas individuais, das emendas impositivas, das emendas de bancada. A minha proposta sobre essa emenda era de que houvesse um estímulo dentro da própria Constituição, sem que fosse alterado o orçamento, para que isso pudesse ser debatido, que colocassem as mulheres dentro desse centro de debate, ou dentro desses espaços, seja através das emendas de bancada, através das emendas impositivas, ou através das emendas individuais, permitindo que mais mulheres estivessem dentro desse centro orçamentário, que é uma matéria da qual as mulheres não participam majoritariamente, na verdade elas quase não participam, e que faria com que mulheres tomassem mais decisões sobre pautas orçamentárias com demandas femininas, que são tão importantes quanto as demandas masculinas e as demandas sociais de um modo geral. Então você teria um estímulo tanto partidário, de ter mais partidos políticos apostando em campanhas femininas, quanto uma vez eleitas, as mulheres pudessem participar dos centros de debate nos aspectos orçamentários, que seria através do direito financeiro. Foram minhas 2 principais propostas. Entendi. Fica aqui o questionamento para a adoção dessas medidas nas próximas eleições. Então, Lahiri, mais alguma coisa para aportar na discussão? Sim, sim, Lu. Ô, Érica, outra pergunta que me veio à cabeça lendo o seu trabalho foi
em relação à sua metodologia. Você utiliza como metodologia uma entrevista, entrevistando algumas deputadas, algumas políticas, né? E aí me veio a pergunta o seguinte: dentro desses questionários, dessas entrevistas que você fez no seu trabalho, você conseguiu traçar um perfil sociológico das mulheres atualmente que estão na política? Assim, a gente deu para pelo menos olhar assim, ver um perfil de como elas são e da trajetória delas, mas você chegou a que conclusão no seu trabalho? Utilizando a sua régua, né, sobre o questionamento, estritamente falando da entrevista das parlamentares, a entrevista, se não me engano, 11 ou foram 12 parlamentares. E, basicamente, foram as atuais exercentes de mandato de deputado estadual e algumas ex-deputadas. E as conclusões, das quais eu, inclusive, poderia fazer diversos outros questionamentos, até para recortar melhor meu trabalho, as principais conclusões a que eu chego é que, primeiro, majoritariamente, as nossas representantes políticas são mulheres que têm uma trajetória política antiga, são mulheres que participaram de diretórios acadêmicos, são mulheres que vieram dos sindicatos, ou são mulheres que, de alguma forma, representaram, dentro de um espaço público, algum tipo de liderança que foi fomentada a elas e que foi fundamental para que elas estivessem nesse espaço. Então, observem vocês que, às vezes, o fato de ter poucas mulheres na política é simplesmente porque não há estímulo. Não porque as mulheres não nasceram para estar na política, mas é porque precisa ser estimulada a elas, como também aos homens, o exercício da atividade pública, naturalmente política. O segundo traço, que para mim, sobre o aspecto ideológico, é que há uma eu inferiria, né, com algum grau de certeza, que é mais fomentado o exercício da mulher na política em partidos mais à esquerda do que em partidos à direita, sobre a perspectiva ideológica aqui. E ao final, e que me preocupa muito, que talvez foi uma das conclusões que vão me demandar mais pesquisa, talvez um doutorado, é de que, a despeito de terem esses debates ideológicos sobre direita e esquerda, a efetividade do exercício da atividade parlamentar dessas mulheres ainda é muito baixo. E aí é o questionamento de, seja porque há uma dificuldade do exercício dos pleitos normativos, dos pleitos legislativos, seja também porque não há uma preparação dessas mulheres à atividade parlamentar. E a gente precisa ver não só mais mulheres na política, mas mais mulheres atuantes dentro da política, com mais projetos de lei, com projetos de lei de qualidade e que tragam benefícios sociais. E isso talvez, muito provavelmente, vai me demandar uma pesquisa maior sobre o porquê dessa inefetividade, para além dessa subrepresentação numérica. Muito interessante. Eu acho que o caminho é esse mesmo, viu, Érica? E quanto mais a gente entende os perfis, a gente pode ver onde é que a gente está, no caso, está atuando de forma correta, e também ver que parte que a gente pode reavaliar nossa conduta, nosso procedimento, porque a ideia é você deixar com que o debate democrático seja o mais democrático possível e mais englobante possível, para que você tenha uma democracia plena. Muito interessante. Eu passo agora a bola para a Lu, para a última pergunta dela, né, do bloco. Na verdade, é a penúltima, mas tudo bem. Eriquinha, vamos... Então, é melhor corrigir? Melhor corrigir? Não, vamos continuar. Eriquinha, vamos falar agora da origem do problema. As mulheres se interessam menos por política no Brasil. Isso é um fato. Para tratar essa questão, as escolas não deveriam estimular mais o pensamento crítico entre as meninas? O que você acha disso? Mas como fazer isso sem promover uma piora dessa conjuntura de polarização política? Porque, como você mesma mencionou, a maioria dos partidos que investem em candidaturas femininas são partidos mais ditos à esquerda. Mas não é porque você é mulher que você vai ter que se identificar com todos os elementos da pauta desses partidos de esquerda. Então, como funcionaria esse incentivo à participação das meninas na política em um futuro próximo? Se vocês dois pararem para refletir, e eu acho que o momento da provocação é sempre importante para vocês, inclusive como curiosos do assunto,
A primeira coisa é, o Brasil é um país que vive um estado de baixa qualidade democrática. O que eu quero dizer? Há uma grande desconfiança das instituições, o brasileiro participa pouco das tomadas de decisão do espaço público, há uma concentração de renda muito grande, o que acaba dificultando a participação popular mesmo no debate, e as próprias concepções de Estado, de tripartição de poderes, são comprometidas por essa falta de participação. Então a gente tem que primeiro pensar, e eu estou terminando agora de ler o livro Raízes do Brasil, e você acaba entendendo muito essa estrutura de segregação social, de casa grande senzala, como Gilberto Freire já falava, que naturalmente vai comprometer o debate de gênero. Por quê? Reconhecendo esse problema estrutural, histórico e cultural do Brasil, sobre essa dificuldade de participação pública e popular no espaço político, naturalmente isso vai desembocar em problemas relacionados à falta de participação feminina, a baixa qualidade dessa participação e ao desinteresse da população brasileira mesmo de tomar as rédeas do que está acontecendo nesse parlamento. Eu, há algum tempo, venho falando muito que a coisa mais fácil, e eu acho que até por uma questão de proteção da nossa sanidade mental, é de nos distanciarmos do debate político para tirarmos a nossa responsabilidade sobre a escolha desses políticos. E quando a gente começa a reconhecer que o exercício da atividade do parlamentar, a subrepresentação feminina, são espelhos da baixa qualidade da democracia, a gente começa a ver que nós também temos responsabilidade nisso. E isso naturalmente vai se desembocar nesse debate da subrepresentação feminina e naturalmente também vai explicar o porquê de termos poucas mulheres nesse espaço. E quando você trata estritamente o debate de gênero, o Brasil é um país onde as mulheres são donas de casa, são as donas do lar, são as pessoas que em mais de 50% das famílias não tem um homem tomando conta dentro da casa. Então, você vê uma mulher se inserindo no espaço público, mas sem perder as responsabilidades da atribuição do espaço privado. Observe que essa dificuldade se soma agora a uma pobreza extrema, a volta do país ao mapa da fome, a pandemia, e dificulta mais ainda a mulher se inserir no espaço público, porque ainda que historicamente a gente evolua, ainda que historicamente a gente esteja mais no espaço político, ainda que uma porcentagem baixa, nossas responsabilidades da atividade privada de um país desigual do Brasil continua. Então, a gente primeiro precisa pensar nessa estrutura em como modificar. Em termos de proposta, eu acho que é fundamental você inserir disciplinas como cidadania, teoria da Constituição no colégio, nas escolas, o que também é muito difícil porque perpassa por um processo legislativo de deputados que são eleitos por nós. Conseguem ver como o problema é cíclico? É basicamente isso. Entendi. Realmente a raiz do problema é mais profunda do que a gente imaginava. Lahiri, mais uma pergunta aqui para a nossa resenha? Sim. Na verdade, agora minha última pergunta, embora aqui a gente pudesse conversar com a Érica pelo tema dela por horas a fio, mas questões protocolar é a última pergunta que irei fazer, que é: nesse período agora de pandemia, a gente viu, durante a CPI da pandemia, uma maior inserção e uma maior participação das parlamentares do gênero feminino. E também discussões sobre outros gêneros também, que foram fomentados durante esse período de CPI, inclusive com resposta de parlamentar sobre discurso de ódio feito pelas redes sociais, a questão de algumas fake news que estavam sendo dirigidas para esse público específico. E aí vem minha questão, Érica. Seriam as questões de gênero uma questão preferencial desses ataques? Porque a gente vê, por exemplo, que existe uma maior tolerância para erros de determinado grupo, como homem. E aí eu costumo dizer o seguinte: olha, você vai eleger mulheres e pode eleger mulheres corruptas. Você tem um exemplo de deputada que foi caçada por matar o marido. Mas, assim, ao mesmo tempo, você tem que dar o direito à mulher de também errar nas escolhas dela, como a gente também erra quando elege um homem. Então, não é uma particularidade de gênero. Você pode ter pessoas de boa índole, você pode ter pessoas de competentes,
corruptas ou não, né, criminosas ou não, em todos os gêneros. Mas, talvez, quando isso acontece com um determinado público, isso se torna uma coisa mais evidenciada. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, se no seu trabalho você perpassa por isso, nessa análise? Porque isso é interessante, porque tem um ponto em comum entre o seu estudo e o meu, de fake news, que a gente discutia bastante nas aulas, que é o que me levou a estudar fake news foi uma violência contra a mulher, que foi fake news feitas contra a candidata Marina Silva no pleito dela, na época. Então, eu percebi que durante a eleição, a última que a gente passou, a candidata a vice, Manuela Dávila, sofreu muito mais ataques de fake news do que o próprio candidato a presidente, Fernando Haddad, então, na época. Então, assim, eu queria saber sua opinião sobre isso, que eu achei curioso. Bem, essa parte é muito interessante. Eu vou, mais uma vez, tentar ser sucinta. Numericamente falando, a primeira coisa que eu acho fundamental falar para vocês e que vai esclarecer os meus pontos subsequentes é que a nossa bancada da CPI, agora em 2021, que foi para poder averiguar, assim, a chamada CPI das fake news, para averiguar o grau de disseminação, quem foram os envolvidos, todos os problemas relacionados a notícias mentirosas no curso e no trato da pandemia no Brasil. Nossa bancada teve 18 membros titulares, 18 membros, sendo 11 titulares e 7 suplentes. Nenhuma mulher. Eu acho que, numericamente falando, isso já esclarece de pronto qual é a posição da mulher, ou a falta de posição, no caso, dentro desse debate central, parlamentar, político e institucional no Brasil. Então, a gente já começa a ver que é uma preterição e que, com toda certeza, não é um mero acaso, porque ela se reproduz nos demais espaços de Senado, Câmara dos Deputados, parlamentos, Câmara de Vereadores, enfim. Então, isso posto em mesa, a gente começa a ver que não tem mulheres nesse debate. A pergunta é, por quê? Primeiro porque, para além da subrepresentação numérica de mulheres, você começa a ver que as cúpulas dos partidos não privilegiam as mulheres. Então, naturalmente, o problema da CPI e o problema da subrepresentação feminina não é só um problema social brasileiro, mas é um problema que se projeta nas altas cúpulas dos partidos. Ponto número 1 e ponto número 2 apresentados. Ponto subsequente. Um senador maranhense, eu não me lembro o nome dele aqui agora, quando houve a autorização que foi apresentada em 8 de março, Dia da Mulher, pelas senadoras, para que elas pudessem, ao menos, falar, ainda que sem o direito de apresentar requerimentos ou votar no debate da CPI, esse senador maranhense, ele falou que ele também queria ter o direito de falar, porque ele estaria representando as pessoas com comorbidades, como se ser mulher, de alguma forma, fosse uma comorbidade, o que é um grande absurdo, mas mostra também, mais uma vez, o que o critério gênero, ou como o critério gênero é visto pelos próprios parlamentares. Ponto subsequente. Nós temos casos, se você para assistir, foram dias de CPIs, então ninguém vai parar para assistir 8 horas de CPI num dia, mas as intervenções dos parlamentares com as mulheres eram extremamente violentas, e isso desemboca também na votação que está acontecendo agora sobre a violência política contra a mulher, porque, não se engane, a violência física é o último estágio de um conglomerado de violências que são praticadas com as mulheres, principalmente no espaço público e político, e mostra como, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, porque eu acho que os nomes precisam ser dados, dizendo que as mulheres não estavam nessa CPI ou não compuseram esses membros porque elas não tinham interesse em participar. O que eu acho que eu não preciso dizer, mas vou dizer, porque o óbvio às vezes precisa ser dito, isso é mentira, e mostra, ideologicamente falando também, qual é a percepção dos grupos políticos nessas altas cúpulas sobre a representação feminina. Some isso tudo, as diversas intervenções, as falas dessas senadoras, as falas dessas deputadas e as falas de especialistas sobre o tema, que eram veementemente interrompidas, porque na cabeça de muitos parlamentares elas estariam se exaltando. Exaltação essa que não é interferida ou não é interrompida por parlamentares quando são homens falando. Então você começa a ver um problema de composição dessa CPI, você começa a ver um problema de comportamento e curso da CPI, e você começa a ver as causas que levam a essas situações esdrúxulas e violentas contra mulheres. Isso mostra muito, para finalizar, qual é ainda a imagem inconsciente que se tem sobre mulheres dentro do espaço público político. Eu acho que esses são os dados mais importantes a falar para vocês.
E, só para fechar o ponto sobre fake news, que eu acho também muito importante, como eu fiz um vídeo recentemente para o Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar sobre fake news, eu estava assistindo o seu debate com o Lucas Futiamato, e eu comecei a ler uns trabalhos fantásticos, não só o dele e o de vocês, mas principalmente também outros artigos sobre o tema, e eu não me lembro qual a fonte, mas as mulheres, numericamente falando também, sofrem muito mais ataques de fake news do que os homens. Então, observem que, para as eleições de 2022, nós vamos ter um desafio adicional, que é o de controlar as fake news, não só sobre o debate eleitoral, mas principalmente para as candidatas e representantes mulheres, que são mais afetadas do que os homens. Então, você começa a ver que a facilidade, a intensidade e a velocidade com que essas informações atacam o gênero feminino é maior que os homens, o que naturalmente vai desembocar em candidatas como a Manuela Dávila, que é um caso extremamente emblemático, a Tabata Amaral, a Marina Silva e diversas outras mulheres políticas que estão nessa briga, nessa grande briga. Parabéns, Érica. Muito pertinente essas suas colocações. Seu trabalho é belíssimo e parabéns, viu? Uma honra ter sido seu colega aí no mestrado e fazer esse bate-bola contigo hoje. Eriquinha, só para fechar aqui, ainda pegando o gancho sobre a pandemia que vocês mencionaram aqui agora, a maioria das mulheres costuma fazer uma pausa na carreira em algum momento da vida para se dedicar à família. E aí nós temos a questão da licença maternidade e esse tipo de garantia para a mulher. Com a popularização do trabalho remoto decorrente da pandemia, você acha que esse fator contribuirá para uma maior participação da mulher nas carreiras políticas? Voltando à minha pesquisa, né, uma das parlamentares que eu tive a oportunidade de entrevistar foi a Thalita Oliveira. Não sei se em algum momento vocês viram, mas inclusive, coincidência ou não, foi a única parlamentar de um partido de extrema-direita, que é o PSL, partido originário, inclusive, do nosso atual presidente Messias, e que ela relatou muita dificuldade dela de ter aprovação ou de ter a possibilidade da licença maternidade, porque parece que elas não privilegiam parlamentares, porque historicamente parlamentares são homens. Então ela não conseguiu ter essa licença e foi um grande debate sobre isso. E trazendo para o seu questionamento, eu quero que a gente sempre saia um pouco da caixinha para perceber que todas as melhoras, sejam elas garantias normativas, sejam elas mudanças comportamentais ou institucionais ou políticas, elas são apenas pequenos pedaços de quebra-cabeça da proteção à mulher na inserção da política, no exercício da política, no exercício da vida pública. Então, eu acho que toda melhora é bem-vinda, mas isoladamente falando, ela não vai ser exauriente ou suficiente. E quando a gente entende que o custeio de uma campanha feminina, o cômputo em dobro das campanhas femininas, a criação de leis que permitam que parlamentares mulheres tenham sua licença maternidade, o exercício da atividade home office, como chamam, né, o trabalho em casa, observem que são várias peças de quebra-cabeça que vão dando mais proteção à mulher exercer essa atividade da vida privada, porque a elas não foi retirada essa atribuição, com o exercício da vida pública, o que naturalmente vai desembocar no exercício também da política. Eu acho que tudo trabalha junto. Entendi, é como você falou, são várias peças de um grande quebra-cabeça, mas, enfim, já é alguma coisa que contribui, né, em maior ou menor grau para uma maior participação feminina nos órgãos públicos. Então, com essa pergunta, nós encerramos esse bloco e passaremos para as considerações finais. Dando continuidade, eu queria dizer o seguinte: a gente estava conversando e a gente acabou entrando no tema eleição 2022. O seu tema é extremamente atual e, assim, vai estar entre os temas mais debatidos durante esse período. Eu arrisco a dizer que eu acho que a eleição de 2022 talvez seja a eleição que a gente possa ter o maior número de mulheres participando da política, muito em razão desse debate que está bem presente, né, na atualidade. Como seria as considerações que você faria assim a respeito da contribuição que o seu trabalho pode trazer para essa conjuntura, para essa evolução dessa conjuntura aí, tendo a perspectiva de 2022 pela frente? A primeira coisa que eu falo, gente, que eu falo a vocês dois, inclusive, e falo a nós três também como cidadãos, é que, se eu pudesse resumir em uma única frase,
todo o meu trabalho não basta ter mulheres na política, ter mais mulheres na política. Há que se ter mulheres exercendo papéis centrais na política. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio e a grande utopia, porque, como já dizia Galeano, né, precisamos de utopia para continuar caminhando. Então, se a gente não pensa em mulheres nos centros dos debates, a gente não pensa em mulher protagonizando o espaço político. E protagonizar não é preterir o exercício dos outros grupos minoritários, do gênero masculino, mas é protagonizando de temos grandes mulheres tomando grandes decisões. A gente está vendo isso agora, por exemplo, nas eleições para a presidência da OAB aqui com foi minha professora Daniela Borges, que é uma excelente advogada, e a gente, pela primeira vez em muitos anos de Bahia, começa a ver uma mulher no processo eleitoral da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Bahia, o que eu acho fundamental e importante, não por votar nela ou não votar nela, mas por ter uma mulher protagonizando esse espaço. Essa seria a minha principal contribuição sobre o meu trabalho. A segunda, de que o caminho agora a seguir é longo do mesmo jeito, e ele é uma grande miscelânea de pedaços, de remendos, aquelas coxas de fuxico, onde cada pedaço é fundamental para que a gente cada vez mais garanta mais espaço às mulheres para qualificarem os seus trabalhos, para terem trabalhos em maior quantidade e permitir que elas também exerçam essa atribuição com paridade, não só de direitos, normativamente falando, mas de efetividade desses direitos. E isso é fundamental. Acho que seria essa, e que em 2022 a gente possa ter homens e mulheres falando de política. Também é muito importante. Então, assim encerramos esse mais um Resenha com Egressos da PPGD UFSAL, hoje com Érica, e esperando vocês para os próximos episódios. Um abraço e fiquem bem. Agradeço a presença de Lu, como parceira e colega desse projeto, Érica, também como uma colega queridíssima, que tem agraciado a gente com a presença dela hoje, e novamente reforço o desejo de participação de vocês nos próximos eventos. Um abraço, fiquem bem.